dessa noite é do que nós acabamos de ler, ou seja, 1 Tessalonicenses. Eu peço a vocês para abrirem novamente as vossas Bíblias em 1 Tessalonicenses. E eu quero aqui destacar o verso 2 e 3. Nesse momento também teremos o nosso momento de escola bíblica, dessas preciosidades que são as nossas crianças. Deus abençoe. Eu vou ler esses dois versos. Nas nossas orações, sempre damos graças a Deus por todos vocês e nunca deixamos de pedir em favor de vocês, pois lembramos, na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a palavra. Meus irmãos, quando eu li esses dias esta palavra, surgiu-me a imagem, sabe do quê? De uma cadeira. Uma cadeira pode ter muitos pés, concorda comigo? Se você quiser, você pode fazer uma cadeira de 10 pés. Todavia, uma cadeira, se for apenas os pezinhos normais, você poderá fazer cadeiras até quantos pés? No mínimo 3. Se você fizer menos, estou falando de cadeira normal, dessas aí que a Amanda está sentado, você pode fazer um monte de pés, mas precisa ter pelo menos 3. Me ocorreu isso, porque é exatamente isso que o apóstolo Paulo apresenta para nós aqui nessa noite. Ele fala a respeito de fé, de amor e de esperança. E estas são 3 coisas que não podem faltar na vida de um seguidor de Jesus. Repitam comigo, quais são essas 3 coisas? Fé, amor, esperança. Assim como a cadeira, se ela tiver apenas 2 pés normais, ela não se mantém, não se sustenta. Também você e eu, se não tivermos essas 3 coisas na nossa vida, nós não nos sustentamos, mas vamos sucumbir. Fé, amor, esperança. Aliás, se fala muito nisso, né? Seguidamente se ouve falar em fé, seguidamente se fala em amor, seguidamente se fala em esperança. Mas qual é o conteúdo disso? E aí a gente precisa voltar novamente para a palavra de Deus. Do que está se falando quando se fala em fé, amor e esperança? Aliás, o apóstolo Paulo está extremamente feliz porque a comunidade de Tessalônica tem se destacado pela presença dessas 3 coisas. Quais são elas? Fé, esperança e amor. Agora inverti a ordem. Ele coloca nessa ordem, ele coloca fé, amor e esperança. De que fé está se falando? De alguma forma todo mundo tem fé, até no seu time, e de uma certa forma Daniel está com uma fé de que amanhã o Grêmio vai ganhar o Grenal, e eu estou com uma fé de que o Inter vai ganhar o Grenal. Mas é disso que está se falando aqui? Obviamente que não. Está se falando aqui de fé em Deus, essa confiança inabalável em Deus. Em que Deus? Nesse Deus Pai, Filho e Espírito Santo que se revela nas Escrituras, nesse Deus Criador, nesse Deus que nos salvou e regenerou em Cristo Jesus, nesse Deus que vem e está conosco através da presença de Deus e Espírito Santo. E aí eu pergunto, dessas 3 coisas fundamentais para a nossa existência, eu pergunto então a você, como anda a sua fé?
A fé, ela flutua, concorda comigo? Né? Tem momentos onde a gente está assim, absolutamente tomado por uma sensação de que Deus está do meu lado. Já outras vezes, a sensação que a gente tem é de que Deus está a quilômetros e quilômetros de distância da gente. Todavia, se você quer ser feliz, se você quer ter uma vida abençoada, você precisa ter fé, uma fé firme como uma rocha nesse Senhor e Deus que se revela com tanto amor em Cristo Jesus para nós. Isso é muito sério, porque as pessoas muitas vezes andam sem fé, e sem fé as pessoas vivem atemorizadas, sem fé as pessoas vivem assustadas, sem fé as pessoas vivem por aí fazendo todas as mandingas, não só para o time deles ganhar, mas para ver se conseguem de alguma forma resolver as questões da sua vida. Eu confesso a vocês, eu não sei o que é viver totalmente sem fé. Graças a Deus, eu pude nascer num lar onde desde a barriga da mãe, assim como Liz está na barriga de Natália, eu certamente já escutava as músicas que se cantavam na igreja, as coisas de Deus que se falavam. E eu agradeço a Deus, porque hoje, apesar de tantas coisas, esta fé tem se mantido. E como está a sua fé? Como está a sua fé? Você realmente crê que esse Deus não apenas criou você, mas esse Deus vai sustentar a você, apesar de muitas vezes você perder o emprego? Você crê que este Deus é um Deus que vai proteger você? Esse Deus vai caminhar com você? Você crê? Eu não sei, mas pensa com carinho. A segunda coisa que ele fala aqui é a respeito do amor. E como se usa e abusa desta palavra chamada amor. Amor significa tantas coisas, né? Vamos fazer amor. Está se falando na relação sexual, né? E às vezes nem é amor, é apenas uma relação meramente carnal, porque não se trata de um vínculo de amor e de afetividade, né? Vamos fazer amor, né? E falando em amor, quando essa semana eu estava lendo essa palavra, eu me lembrei, sabe do quê? De alguns artistas famosos, cantores, né? Então eles estão numa apresentação, lá no alto do palco, e diante delas uma multidão, milhares de pessoas. Aí uma certa altura eles dizem: eu amo vocês, eu tenho tanto amor por vocês. Ai, que amor, né? Ai, que amor. O cara embolsa 150 mil reais para cantar 1h30, 2. Ai, eu amo vocês, Aí ele sai do palco, vai para o camarim, né, já vai tirando a roupa. Ai, meu Deus, eu não vejo a hora de sair desse negócio aí. Eu estou aqui em Porto Velho, mas não suporto essa cidade muito quente, essa gente aqui, eu quero sair daqui. Vá no camarim para ver como é que é o amor dele. Pergunta se ele desce do palco e vai dizer: escuta, irmão, como é que está a sua vida? Então, quando se fala em amor, quando Paulo fala aqui em amor, ele não está falando de amor de palco, ele está falando de amor que se manifesta nas relações do dia a dia. Ou seja, é no dia a dia que nós mostramos se a gente ama ou não. Amando a esposa, amando os filhos, amando o esposo, cuidando bem das crianças, respeitando nossos vizinhos, estando numa relação positiva com os nossos colegas de trabalho. Gente, é isso que é amor, né? Não é essa coisa de meramente falar, que é tão fácil, é tão óbvio. Eu quero lembrar aqui que você e eu, nós podemos amar por quê?
Porque alguém chamado Jesus nos amou primeiro. Como diz em João, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Você foi amado quando você não merecia, e eu também. Não é isso que diz lá em Romanos? Que quando nós éramos pecadores, Cristo morreu por nós? Ou seja, Ele foi à morte quando nós, na verdade, ainda éramos inimigos e pecadores. Quando nós não queríamos saber nada de Deus, Deus já nos amou. E é esse Deus que quer que você e eu amemos. Mas amemos de fato e de verdade. Então hoje, quando você chegar em casa, ame desde o cachorro, do teu gato, até as pessoas que estão lá presentes. Elas têm um cachorro lá em casa atualmente que está difícil de amar, viu? De vez em quando eu dou um chute nele para ver se eu consigo, mas isso é disciplina. E você sabe que quem ama também disciplina. Quem ama, disciplina. Né? Quem ama os seus filhos, por exemplo, de vez em quando precisa discipliná-los. Eu espero que Liz, no caso, não precise receber castigos físicos como o pai dela recebia, né? Mas eram outros tempos, hoje são outras as pedagogias, mas a gente precisa amar, gente. E eu gostaria que você lembrasse isso durante esta semana. O segundo pé de uma existência abundante e feliz é nós amarmos. Quando nós amamos, nós somos felizes. Porque quando a gente mostra e demonstra amor, a gente também é amado. Isso volta para você, né? Quanto mais você ama, mais você será amado. É óbvio que, com você, concorda comigo? Por mais que você demonstre por elas amor, carinho, cuidado, às vezes tem pessoas que não amam a gente. Aliás, essa semana no Facebook, aliás, eu estou acessando agora, você sabe disso, eu estou me tornando moderno, né? Estou adentrando cada vez mais no Facebook. E essa semana estava lá uma frase, eu não lembro exatamente, mas a pessoa estava dizendo basicamente assim, que o grande problema era amar pessoas que não merecem ser amadas. Gente, isso é uma frase que não pode sair da nossa boca. Para gente como você e eu, que não merecíamos ser amados por Deus, não pode sair uma frase dessas. Não existe isso para nós, de dizer que alguém não merece ser amado por nós. Quem faz isso ainda não compreendeu que um seguidor de Jesus ama indistintamente a todas as pessoas. Eu sei que isso é difícil. Há pessoas que são difíceis de serem amadas. Na verdade, todavia, não há outro caminho para nós enquanto seguidores de Jesus, a não ser, como eu sempre chamo a atenção aqui, se você quer ser um religioso, então realmente você vem aqui e você canta, Deus é amor e eu vou amar, aí você sai lá para fora e você seleciona aqueles que você ama. Você ama a sua esposa, seu esposo, seus filhos, aqueles que estão perto de bem, aqueles que fazem bem a você, mas basta, é só isso. Mas isso é muito pagãozinho ainda. Lembra o que Jesus falou? Ele diz assim, se vocês cumprimentam apenas os amigos de vocês, o que vocês estão fazendo demais? Se vocês apenas expressam amor, cuidado e carinho para aqueles que estão na vossa volta, o que vocês estão fazendo demais? Aí Jesus diz, até os publicanos e os pecadores fazem isso. Até o pior bandido do mundo vai amar alguém, nem que seja a mãe dele, nem que seja a mulher dele, nem que seja o filho dele, nem que seja aquele parceirão dele, mas ele ama, ele tem pessoas que ele ama. Então é esse o nível de amor nosso? Não, o nosso nível de amor é um amor que extrapola e que vai além. Por quê? Porque nós somos convidados, incentivados a amar assim como Cristo nos amou. E a terceira
questão que Paulo fala aqui, e Paulo elogia os tessalonicenses, né? Paulo está feliz, porque percebe que eles são pessoas também cheias do quê? Primeiramente, fé. Segundo, amor. E a terceira, esperança. Sabe como é que eu imagino a esperança, essa esperança que o apóstolo Paulo está falando aqui? Eu imagino isso mais ou menos da seguinte forma: como se Jesus tivesse pego uma âncora, não sei, todo mundo conhece e sabe que é uma âncora, né? Aquilo que segura o navio. É como se Jesus tivesse pego uma âncora presa numa imensa e grossa corda, e tivesse pego essa âncora e levado essa âncora lá para dentro dos céus, para dentro da eternidade. E a gente está aqui do outro lado, firmes, agarrados a essa corda que está presa lá dentro, na âncora que Jesus levou para dentro da eternidade. E isso é fundamental. O apóstolo Paulo diz: se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, nós somos os mais infelizes dos seres humanos. Mas a verdade é que Cristo ressuscitou, e isto é a garantia de que nós também ressuscitaremos. Quando Paulo fala aqui em esperança, é muito mais do que a minha esperança e a esperança do Daniel de que amanhã o nosso time vai ganhar. É a esperança de que este corpo mortal vai se revestir da imortalidade, que este corpo será transformado e glorificado, e eu habitarei no novo céu, na nova terra que Deus vai criar. Gente, alguns de vocês são ainda mais novinhos. Amanda está com 13, 12, 11. Então vocês ainda estão se achando, né? Vocês duas ainda estão se achando com muita vida. Mas tem alguns aí com mais quilometragem já, e já começam a perceber os primeiros sinais da própria fragilidade desse corpo. É o meu caso. E o caso talvez de alguns de vocês. A gente começa a perceber a passagem da vida. Elas ainda acham que vão ser eternas, as duas aqui. Elas acham que vão ser eternas. Mas com o tempo a gente vai percebendo que a vida passa. E aí começa uma questão fundamental. O que você aguarda e espera? Qual é a sua esperança após esta vida? Paulo diz, eu repito, se a nossa esperança, diz ele, se limita apenas a esta vida, então somos os mais infelizes dos seres humanos. Inclusive ele diz, bom, então, se Jesus não ressuscitou, nós não vamos ressuscitar. Então, gente boa de Deus, só nos resta fazer uma coisa, diz ele: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. E é exatamente o que muita gente faz hoje. É lógico isso. É ou não é? Pensa comigo. Se você acredita que esta vida limita-se a estes 50, 60, 70, 80, 100, 110 e aí acabou, né? De vida. Se é apenas isso, então realmente, mano velho, se larga, se deita, aproveita o máximo. E é verdade que muitas pessoas vivem assim. Hoje, tem muitas pessoas que estão sorvendo e sugando, né? E vivendo a vida como realmente se isto fosse a única realidade. Mas a Bíblia nos fala que Jesus entrou no céu, que Ele vai voltar, e aí será criado o quê? A nova terra. E este meu corpo transformado, transfigurado pela glória de Deus, com sua alma, sua mente, viverei em eterna
bem-aventurança e felicidade com aqueles que também creram em Cristo Jesus. Essa é a esperança cristã, que extrapola a morte. Eu não sei até que ponto vocês acompanham, assim, já acompanharam pessoas que faleceram, né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, eu já tive a oportunidade de acompanhar muita gente. A Nilce deve lembrar, por exemplo, de um caso lá em Natal, de um acidente de automóvel, né? De um rapaz. Natal é muito quente também. Ele faleceu lá na estrada entre Natal e João Pessoa. Aí demorou até que liberaram o corpo, demorou um monte, até que finalmente ele foi a Natal e nós participamos do sepultamento dele. E uma imagem que eu tenho até hoje, assim, era quando a gente estava indo para o cemitério. Aí aos poucos estava vazando já líquido do caixão. Aquilo me deu uma sensação tão ruim, né? Porque se vê assim, que o ser humano ontem ele estava vivo, hoje está vazando já a meleca daquela pessoa. Não é verdade? Assim, um cara novo, estava ali morto. E aí é que a gente se apega e diz, que coisa maravilhosa é ter a esperança da glória eterna. Saber que eu, juntamente com os demais, serei ressuscitado e terei vida eterna. Isso não é pouca coisa, não. Portanto, pense aí, como é que estão essas três coisas na sua vida? A fé, a esperança e o amor. Permita cada vez mais que pela palavra Deus fortaleça o seu coração. Porque não existe mágica para a gente ser forte na fé, firme no amor e na esperança. Não existe mágica. Existe um caminho. E esse caminho é cada dia buscar o Senhor em oração e na sua palavra. É ter um momento como este, onde eu junto com os irmãos oro, onde junto com os irmãos eu me fortaleço, para que isto não me seja tirado. Porque tantas e tantas coisas querem colocar em lugar, querem colocar uma fé falsa em mim, querem colocar em mim uma ideia de amor errada, e querem tirar do meu coração a esperança. Por isso diga não, eu quero uma vida plena de esperança, de fé, de amor, de esperança, de fé. Que Deus te abençoe, porque você permanecerá assim como uma cadeira de 3 pés. Fica firme, a sua vida será firme. Creia nisso, meu irmão, creia nisso, minha irmã. Amém. E a paz de Deus, que é muito maior do que o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações em Cristo Jesus para a vida eterna.